Deixa eu te levar para um lugar silencioso. Respira. Imagina que a 2 palmos do teu peito existe uma presença que tudo sabe, tudo ama e tudo pode. Ela não fala alto, não empurra, não dramatiza. Mas quando confias nela, a vida começa a organizar-se com uma ordem que não é deste mundo. Os mestres chamam essa presença de teu guia interno, teu eu sou, a centelha divina que te habita. O Mahachohan, o Senhor dos 7 raios, a consciência do Espírito Santo, ensinou que a raiz de muito sofrimento na Terra é a falta de confiança do ser humano nessa orientação interior. Hoje, vamos transformar esse eixo, da ansiedade para a confiança, da reatividade para o amor impessoal, do um dia para o agora. O primeiro passo é simples de dizer e profundo de viver. Sentir-se em segurança em Deus. O Mahachohan afirma que quanto mais te sentes seguro nessa presença, mais rapidamente os teus problemas se resolvem. Segurança não é negação. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É consentir que a luz governe teus passos. É permitir que a tua luz irradie com intensidade suficiente para transformar o que te envolve. Ele explica: quando a tua luz irradia, ela toca os envoltórios inferiores, pensamentos, emoções, hábitos, e vai transmutando o que precisa ser elevado. Por isso, o Mestre nos chama a uma responsabilidade amorosa. Pensamentos, sentimentos, ações e palavras são forças. Elas não são neutras, elas qualificam a substância do teu mundo. Em linguagem simples, o que pensas e sentes, adubas. O que repetes, alimentas. O que falas, assinas. Se a mente fica tomada por imagens negativas, se o coração se acostuma a ressentir, se a boca confirma o derrotismo, nós mesmos levantamos muros onde poderia haver janelas. O convite do Mahachohan é direto. Mantenha essas forças sob controle, não pelo medo, mas pelo propósito, que elas fluam pelos canais necessários para que o bem aconteça. Daqui nasce um aspecto pouco falado da vida espiritual, a caridade dos estados de alma. Há pessoas exaustas, isoladas, sem ânimo, arrastando-se por falta de motivos edificantes, e não poucas. A boa notícia é que quando um discípulo permite que a luz o atravesse, essa irradiação não fica confinada a ele. Forma-se, diz o Mestre, uma espécie de camada de luz ao redor da Terra, uma atmosfera sutil que contém tudo o que serve à humanidade. Alguém, sentindo falta de carinho e direção, pode sintonizar-se com essa luz e encontrar o que precisa. Mas o próprio Mahachohan reconhece: essa rede ainda é tênue, por isso ele pede aplicação, constância, serviço. Quanto mais a sustentamos, mais poderosa se torna e mais as trevas da atmosfera coletiva se dissolvem. O bem-estar que algumas pessoas percebem sem razão visível, muitas vezes, é a assinatura dessa rede de auxílio invisível. Esse serviço secreto se alimenta de um eixo, o amor divino. Não o amor psíquico de expectativas e trocas, mas a vibração que permeia todas as virtudes e multiplica o bem onde toca. Ele suaviza a vontade, evita o fanatismo, acende coragem sem agressividade, aquece a fé sem rigidez. O Mahachohan recomenda: exercita-te na irradiação de um amor incondicional. Não é um romantismo ingênuo, é uma experiência concreta que sela pensamentos e sentimentos com uma delicadeza eficaz. É curioso, quando a mente entra em estados de separatividade, eu contra eles, os meus e os outros, o progresso emperra. A consciência de unidade com cada ser vivo é a ponte sobre a qual se atravessam as limitações que nós mesmos criamos quando nos separamos da presença. E aqui emerge uma chave da ascensão muito pouco compreendida. O Mestre é taxativo ao dizer que somente o puro amor divino conduz à ascensão. Somente não é retórica, é precisão. Podemos estudar, jejuar, repetir mantras, meditar horas a fio.
Tudo isso é santo quando serve ao amor, tudo isso é estéril quando infla o eu. A verdadeira subida começa quando vencemos a barreira humana do egoísmo e aprendemos a irradiar amor a partir do coração. Sem agenda, sem autopromoção, sem cálculo. Quando isso acontece, o impossível fica mais simples. Incluir toda a criação no círculo do amor deixa de ser uma ideia bonita e se torna um hábito de alma. O próprio Mestre diz: este é o vosso trabalho fundamental. O resto nasce daí. A partir desse fundamento, o Mahachohan abre outra janela. A possibilidade real de alcançar a divina perfeição ainda nesta vida terrena. Não como perfeccionismo moral, mas como maturidade espiritual. Ele não idealiza, exige que não se criem novos fardos kármicos, que se viva de modo a expandir o corpo causal, aquele reservatório de boas causas e virtudes acumuladas, com energias positivas. O tempo em que vivemos é de aceleração vibratória. Isso não é um jargão místico, é a percepção de que as oportunidades de crescimento estão multiplicadas. O Mestre insiste: querer não basta. O importante é agir. A boa vontade abre a porta, a perseverança atravessa. E não estamos sós nesse percurso. O Mahachohan promete acompanhamento. À medida que te esforças, ele e as hostes da luz fazem a parte deles. Ele chama os discípulos de co-trabalhadores e afirma que enquanto permanecermos nessa aliança, surgirão muitas oportunidades de reconhecer a verdade sobre o que hoje desconhecemos e de crescer espiritualmente por meio do serviço. Aqui vale uma mudança de mentalidade. Os reinos de luz são realidades vivas, não mitos piedosos. Suas riquezas, força e abundância estão disponíveis, desde que nos esforcemos para fazê-las sobressair no concreto da vida. Como? Mergulhando no santo ser crístico, o ponto íntimo onde a tua consciência encontra a consciência. O Mestre chama esse núcleo de lugar de alarme, o centro que desperta, alerta, orienta e te permite participar das bênçãos quando o mundo externo grita. Talvez te perguntes: por onde começo amanhã de manhã? Não te darei 50 passos. 3 bastam, se os fizeres com honestidade. Primeiro, recolhe o foco. Antes de tocar o telefone, de abrir a janela da mente para o ruído, fica 1 minuto no coração. Sente a presença que respira em ti. Se quiseres uma simples forma-pensamento, usa algo assim, em silêncio. Eu sou a presença que me guarda, confio, entrego, ajo. Não repitas como talismã mecânico, deixa o sentido tocar as células. Segundo, guarda a qualidade. Ao longo do dia, observa a cor emocional dos teus pensamentos e palavras. Não é censura, é direção. Quando perceberes que estás impregnando a substância com crítica, medo ou separação, para, respira, qualifica de novo. Que a luz de Deus seja a substância deste pensamento agora. Repete quantas vezes forem necessárias. Tu te surpreenderás com a mudança de atmosfera. Terceiro, oferece ponte. Pensa em alguém que precise de consolo e amizade. Sempre haverá alguém. Sem invadir, sustenta essa pessoa na tua luz por alguns instantes. Vê-la envolvida em paz, força e clareza. Se for apropriado, uma palavra gentil, um gesto concreto, um silêncio honesto. A camada de luz do planeta se adensa quando fazemos isso. É um serviço secreto, mas nada discreto em seus efeitos. No coração desses gestos, o amor impessoal vai depurando o motivo. O Mahachohan adverte que virtudes nobres, fé, energia, convicção, sem o tempero do amor, facilmente resvalam para o fanatismo. É sutil e perigoso. Toda pergunta sincera do caminho pode virar bandeira de superioridade espiritual. Onde isso nasce? Naquilo que o Mestre chamou de separatividade. A mente aprende um conteúdo, o ego se apropria e então nascem os rótulos.
os despertos e os dormindo, os puros e os impuros, os certos e os errados. O remédio não é relativismo, mas humildade. A verdade continua sendo verdade, mas o coração aprende a oferecê-la como água, não como pedra. Quem já experimentou esse amor, reconhece a paz que o acompanha. O Mahachohan descreve essa paz como uma vibração real. A delicadeza que sela pensamentos e sentimentos, o descanso no centro mesmo de atividades intensas. Quando avançamos um pouco mais, o mestre entrega um segredo prático de transmutação. Não te armes contra ti mesmo. A culpa crônica é prisão requintada do ego. O que liberta é a união consciente com a presença divina. Quando erraste, volta-te para dentro, assume o que é teu, corrige o que é possível corrigir, aprende e sobe um degrau. Amor impessoal a si mesmo é disciplina do céu. Sem ele, ninguém anda. Com ele, o caminho se abre. Há ainda outra chave do ensinamento, o senso de realidade. O Mahachohan não fala dos reinos de luz como alegoria. Ele os descreve como mundos vivos, com força, riqueza, abundância, beleza. E põe tudo isso à disposição quando aprendemos a trazer à tona essas qualidades no mundo. Isso não se faz por escapismo, mas por encarnação. Tu não foges da vida, tu a elevas. Tu não negas o trabalho, a família, as obrigações. Tu as imantas com outra vibração. E pouco a pouco, os resultados se mostram. Mais discernimento, menos reatividade, mais coragem serena, menos pressa ansiosa. Não se trata de ganhar uma vida perfeita. Trata-se de viver a tua vida com uma presença perfeita. Talvez, enquanto me ouves, penses, mas eu já tentei muitas vezes e volto a cair. O mestre já previu isso e nos encoraja. Persistência amorosa. Ele promete que, em relação ao nosso esforço, as hierarquias da luz fazem a parte delas para que não nos cansemos e para que a nossa força aumente gradativamente. Percebe o advérbio, gradativamente. O céu não barateia processos, ele acompanha processos. Se te mantens como co-trabalhador, as oportunidades aumentam. Alguns chamam isso de coincidências. A linguagem dos mestres chama de respostas. E quando a maré escurece, quando a mente insiste na negatividade, quando as emoções oscilam, quando faltam ânimo e direção, o Mahachohan propõe uma prática discreta e transformadora. Sintoniza a camada de luz. Fecha os olhos por 1 minuto e consente que a irradiação da presença te envolva. Não peças nada por um instante, oferece-te que aquilo que serve à vida flua através de mim. Isso não te aliena dos problemas, dá-te um lugar para tratá-los. A partir desse centro, as respostas brotam com mais nitidez. Quase sempre, a primeira providência é simples e concreta. Ligar para alguém, terminar uma tarefa, pedir perdão, deitar cedo, beber água, silenciar a língua. A luz ama o simples. Se quiseres uma imagem para lembrar, usa esta. O amor é a atmosfera respirável da ascensão. Fora dele, não há fôlego que sustente a subida. Dentro dele, a vontade fica dócil, sem perder vigor. A fé fica ardente, sem cegar. A disciplina fica firme, sem endurecer. E o mestre nos dá um sinal de progresso. Quando o amor se torna impessoal, constante, doce e forte, incluir a criação inteira na tua prece deixa de ser figura de retórica. É o modo natural de existir. Nessa altura, compreenderás por experiência que as bênçãos não são prêmios, são funções. Deus não nos adorna de luz para que brilhemos isolados. Ele nos dá luz para que a terra respire melhor. Quero deixar contigo para os próximos dias uma atitude e uma recordação. A atitude age, não adies. O Mahachohan insiste nisso. Não basta. Querer é agir. Escolhe um ponto de prática e ser fiel. 5 minutos de recolhimento ao acordar.
Um exame de qualidade das tuas palavras 2 vezes ao dia. Um gesto anônimo de caridade por semana. Pequenos tijolos constroem grandes templos quando são bem assentes. A recordação mergulha no santo ser crístico. Ele é o teu lugar de alarme, o teu centro de orientação e proteção. Quando algo te desorganizar, volta para lá. Quando uma alegria te visitar, volta para lá. Quando não souberes o que fazer, volta para lá. E voltando, aprende a pergunta que transforma. Como o amor impessoal agiria agora? Não o que me apetece, não o que me convém, não o que me vingaria, mas como o amor, que nada pede em troca, se expressaria neste momento. A resposta será simples, às vezes silenciosa, e quase sempre difícil o suficiente para te fazer crescer. Em tudo isso, não esqueças o que o Mahachohan repetiu: nós não estamos abandonados. Ele envolve os discípulos no amor e na bênção do seu coração. Ele promete conduzir, fortalecer, abrir caminhos, e ele nos chama à cooperação madura. Que a nossa parte seja confiável, que o nosso motivo seja puro, que a nossa disciplina seja alegre. O resto, a vida providencia. Se sentires que este ensinamento acendeu algo em ti, guarda esta frase como fio de ouro. Somente o puro amor divino conduz à ascensão. Faz dela um critério. Onde houver dureza, tempera com amor. Onde houver precipitação, pacifica com amor. Onde houver cansaço, descansa no amor. Onde houver orgulho, ajoelha-te no amor. E, sobretudo, quando te sentires separado de alguém, de ti mesmo, de Deus, recorda que o amor não é sentimento passageiro, é a própria substância do Espírito em ação. Não é algo que tenho mais ou tenho menos, é algo que consinto ou resisto. Hoje tu podes consentir. Para fechar, imagina o planeta em silêncio por um instante. Milhares de corações repetem dentro de si: eu consinto com o amor divino. Uma camada de luz, antes tênue, engrossa, ganha densidade, chega a lugares onde parecia não ser possível respirar. Uma mãe encontra serenidade para acolher. Um médico encontra delicadeza no olhar. Um jovem sente coragem para recomeçar. Um idoso percebe que sua vida valeu a pena. E tu, no teu lugar, percebes que o mundo talvez não tenha mudado de fora para dentro, mas mudou de dentro para fora. E que isso é o único modo como mudanças verdadeiras acontecem. Que o Espírito Santo, o Mahachohan, te envolva agora na bênção do seu coração. Que a tua confiança cresça, que o teu motivo seja purificado, que o teu amor se torne impessoal e forte, e que a tua vida, aos poucos, se torne aquilo que o céu pode usar para aliviar a terra. Se este estudo te serviu, oferece-o a mais alguém que precise sentir-se seguro na própria luz. E, se quiseres caminhar conosco nessa disciplina de coração, fica por perto. Há muito trabalho, muita alegria e muitas bênçãos em andamento.